Memória do Ministério Público Federal, aprendendo com quem construiu nossa instituição. O projeto Memória do MPF é uma iniciativa da Associação Nacional dos Procuradores da República. Jusceia Nogueira Tavares de Paula é natural de Petrópolis, Rio de Janeiro. Nasceu em 1938, cresceu no subúrbio do Rio de Janeiro. Desde a infância sonhava em ser procuradora. Começou a trabalhar aos 11, dava aulas de reforço e costurava para sustentar a família. Estudou contabilidade, fez curso normal. Foi professora e entrou para o mundo jurídico como auxiliar de portaria no Tribunal da Alçada. Em 1971, tornou-se procuradora no Rio de Janeiro. Foi aprovada no Ministério Público Federal em 73, lotada em Manaus. Aposentou-se em 97 como subprocuradora-geral da República. Hoje estamos na residência da doutora Jusceia Tavares Nogueira de Paula, subprocuradora-geral da República aposentada. Muito obrigada, doutora Jusceia, por nos receber. Pois não. Eu gostaria da gente começar com a sua história. Aonde que ela começa? A minha história começou quando eu nasci. Que eu nasci numa cidade imperial, Petrópolis, e foi lá que eu aprendi a usar chapéu. Eu nasci em 38, então as mulheres naquela época usavam meia, luva, chapéu, era tudo assim arrumadinho. Até na rua, passeando, andando a pé nas calçadas. Nós nos mudamos para Ribeirão das Lajes, porque meu pai era mestre de obras. Foi nessa época que ele saiu de casa e minha mãe então resolveu morar na cidade. Nós fomos para o Rio de Janeiro, eu devia ter uns 6, 7 anos por aí. Eu fiz a escola normal e, ao mesmo tempo, o técnico de contabilidade. Comecei a dar aula no subúrbio. As aulas começavam às 7h15, 7h30, então a gente tinha que sair de casa às 4 horas da manhã. E eu ia pendurada na alça do trem e dormindo. Eu dormia no trem em pé. Até que em 1968 eu fiz alguns concursos, então eu acabei parando de trabalhar como professora, fui ser auxiliar de portaria, porque para mim era muito mais cômodo. Eu ganhava muito mais do que professora, porque professor sempre foi mal pago, né? E fiz o vestibular e passei. Comecei a cursar o Direito na UEG. Em dezembro de 72, nós colamos grau no dia 20 de dezembro e em janeiro eu comecei a me inscrever nos concursos. E eu dava aula nessa época num curso para Direito Tributário. E o professor um dia disse assim: Jusceia, por que você não faz o concurso para Procurador da República? Eu disse: mas estão abertas as inscrições? Estão. Eu digo: eu não vi nada. Disse: não, estão abertas, termina daqui a 3 dias. Eu aí corri para juntar os papéis que comprovavam meus 4 anos de serviço público e passei. Naquela época, o procurador-geral era o Moreira Alves. E ele dizia assim: graças a Deus alguém escolheu o Amazonas, porque ninguém queria ir para o Amazonas, né? Eu imagino que o Amazonas, em 1973, era um lugar muito diferente do Rio de Janeiro. Muito e do diferente. que é hoje. Muito diferente. Conta um pouquinho como que foi. O Amazonas vivia abandonado, porque colocavam promotores, quando faltava procurador, colocavam promotores locais. Sim. E não davam conta do serviço, né? Porque sempre foi muito serviço. E eu fui para lá, jovem, bonita, e quando eu cheguei, a minha decepção maior foi o juiz federal, porque ele queria dar ordens, ele estava acostumado a dar ordens na promotora, porque eles eram amazonenses, então ela recebia ordens dele, eu estava acostumada. E lá fui eu ver a procuradoria, ficava em 2 salas em cima da Justiça Federal. E eu quis sair o mais rápido possível, tirar a procuradoria dali, de favor do juiz federal, e eu consegui uma sede, que era a antiga sede da Superintendência da Receita Federal. É o prédio mais bonito de Manaus. É o prédio da alfândega, que veio desmontado em pedras da Inglaterra e foi montado lá. E havia uma dificuldade enorme. A única pessoa que tinha um código de processo civil lá era eu.
Eu levei o meu, não tinha livraria. O telefone era um telefone de manivela, que você tinha que tocar a manivela para no dia seguinte falar com a pessoa que você queria, falava com a telefonista. E ela só completava a ligação no dia seguinte. Graças a Deus, foi na época da Revolução, foi quando aquele comandante, capitão de mar e guerra, que foi o ministro das Comunicações, ele que introduziu os telefones do jeito que a gente podia falar direto com as pessoas. Então, no ano seguinte, 74, já tinha telefone, então já era mais fácil. Mas quando eu cheguei, era um sacrifício para se falar com alguém. E muito trabalho, muito problema, muita perseguição. Eu ainda era procuradora eleitoral. Sim. Eu acumulava a Procuradoria Regional Eleitoral, o Conselho Penitenciário e a Comissão de Entorpecentes. E era muita coisa. Quando chegou a época de eleições, 74, eu tive que arranjar um jipe para poder andar por aquelas grotas do Amazonas, né? Fiscalizar as urnas, fiscalizar as sessões. Nessa época, eu cacei 5 candidatos. Um senador, Flávio Brito, e este homem, ele era presidente da Confederação Nacional da Agricultura e simplesmente ele assinou um documento já na época que ele tinha que ter se desligado para poder se candidatar. E se tornou inelegível. Ele nunca esperava por isso, porque lá ninguém fazia isso, né? Peguei 2 deputados, era o Fábio Lucena, que era um jornalista, tirei um vereador, tirei um deputado da Assembleia Legislativa e tirei uma moça que era candidata a deputada, que era Eunice Miquiles, que vocês já devem ter ouvido falar. Você veja o problema que isso me criava na época da eleição, né? Depois eu fiquei sabendo que eu estava sendo protegida por 7 agentes. Porque na eleição eles matam, lá no Amazonas eles matam, né? Norte e Nordeste, todo mundo mata. Não gostou, mata. Então tinha Polícia Federal, Exército e tinha mais o quê? Polícia Militar. A senhora não sabia? Eu não sabia, eles se escondiam tão bem que eu não sabia. Um dia eu percebi que tinha um carro que ficava parado. Sempre que eu estava em casa, ele estava lá naquele lugar. Que aí é que eu fiquei sabendo que eu estava sendo protegida. Eu comentei esse assunto, aí o governador me disse, não, ele disse, é nós que tomamos a providência. Porque você está colocando a mão em saco de gatos, em tudo que você vê. Eu descobri um contrabando de ouro. Tinha 12 pistas clandestinas de avião. Chamamos a Polícia Militar e o Exército. E a Aeronáutica. Porque não dava para você fazer sozinha, era numa ilha. Como é que você ia chegar lá? Tinha que ter até a marinha para ir de barco, né? Chamamos todo mundo, fizemos uma reunião e começamos a fazer o levantamento. A Polícia Federal entrou, menina, o que tinha de escravização das pessoas que trabalhavam lá, tirando ouro, prostituição, mas tudo que vocês possam imaginar. Estava saindo 800 quilos de ouro por mês. Imagino que são 800 quilos de ouro para o exterior. Nós formamos o processo e quando eu formei o processo, que eu estava para oferecer a denúncia, eu fui removida para Brasília, com louros e coroas, com um ofício lindo, fazendo milhares de elogios ao meu trabalho. E lá vim para Brasília. Eu queria mesmo vir para Brasília. Era muito diferente de Manaus, né? Eu lá era a procuradora. Trabalhava muito, então fiquei muito conhecida e muito respeitada. E eu comecei a trabalhar junto ao Tribunal Federal de Recursos. Fiquei com a área tributária. Tinha mais de 500 processos. Pergunta quem esvaziou a estante? A doutora Edilceia. Eu passei a ser a esvaziadora das estantes.
Porque era um absurdo ficar a parte sem ter solução dos seus processos. Isso não tem cabimento, de jeito nenhum. E, além de tudo, me pediram para acumular o trabalho do Arnaldo Sete. Arnaldo Sete foi fazer um curso na Espanha e eu acumulava tributário com... O meu tributário era imposto de renda e ICN. O do Brindeiro era IPI. Eu fiquei com imposto de renda, ICM, IPI. E mais a área militar e mais a área de futebol, que era do Arnaldo Sete. Eu ficava furiosa, mas tinha que fazer, né? Fiquei alguns anos trabalhando nessa brincadeira. E quando houve a Constituição de 88, que se criaram os novos tribunais regionais e o STJ, eu fui trabalhar no STJ. Durante a Constituinte, a ANPR fez um grupo de trabalho do qual eu constava. Éramos Ferreira, o Álvaro Augusto Ribeiro Costa, José Ferreira, Álvaro Augusto Ribeiro Costa e eu. E nós ficamos estudando o texto constitucional e fizemos as modificações. Este texto que está hoje na Constituição fomos nós que fizemos. Claro que ele sofreu algumas modificações por causa das influências políticas, tanto que saiu a advocacia, né? Eu fiz um artigo belíssimo sobre isso, disse que não podia ser separado, que eu acho que não podia ter separado, acho que tinha, é porque as pessoas tinham uma ideia de advocacia da União errada. Porque a advocacia da União é defender o Estado e não defender o governo. E é isso que eles fazem. A própria Advocacia Geral da União hoje faz isso. Não é defender o governo, ele não tem competência para defender o governo, ele tem competência para defender o Estado. Você vê como não compreendem a própria instituição. Quando eu era procuradora no Amazonas, nós exercíamos as duas funções, eu muitas vezes dei parecer a favor da parte contra a autarquia. Porque a autarquia não tinha razão, por que eu ia dar parecer favorável a eles? Eu não sou advogada da autarquia, eu sou fiscal da lei. E como eu sou fiscal da lei, eu tenho que observar a lei. Se a lei não foi cumprida, eu tenho que dar razão a quem tem. Não é assim? Mas a ideia desvirtuada de que é advogado da autarquia, advogado da União, está errado. Não é. A Advocacia Geral é advogada do Estado. Não é do governo, é do Estado. Então não pode misturar. É outro recado que fica. Doutora Edilceia, a senhora ficou muito conhecida, ainda é, por ser uma pessoa muito cuidadosa com as memórias da instituição. Sim, é verdade. Eu criei a Galeria dos Procuradores Gerais e criei o memorial. Foi o Cláudio Fonteles que instalou, na época da gestão dele. Queria fazer uma última pergunta. Pois não. Para a gente finalizar, a senhora deixar um recado aos jovens e às jovens procuradores e procuradoras que começaram agora ou que ainda querem ingressar. Tá. Primeiramente, que não se precipitem. Segundo, sejam imparciais. Terceiro, esqueçam de que promotor é só para condenar, porque muitas vezes ele tem que pedir absolvição. Porque mesmo as pessoas que trabalham com a área tributária e constitucional, principalmente a área tributária, os colegas muitas vezes dão parecer contrário às partes, e as partes muitas vezes têm razão. Porque eles acham que, como tem que condenar o indivíduo a pagar, eles fazem isso, e não devem. Porque você tem que dar à pessoa que tem direito o que é de direito dela. Sim. É a imparcialidade. Se você não tem imparcialidade, você não pode ser juiz e não pode ser promotor. E não pode ser procurador. Tem que ser imparcial, principalmente. Doutora Edilceia, é um prazer enorme. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Eu fico muito satisfeita de poder contribuir com a memória do Ministério Público, porque o Ministério Público é a minha casa, ainda, até hoje.